Vamos iniciar então, irmãos. Graça e paz. É um pouquinho corrido, mas deu certo. Nós vamos encerrar hoje o capítulo de número 15, que vai falar sobre arrependimento para a vida. Nós estamos sem o slide aí, mas a gente vai fazendo daqui, né? A gente viu nessas últimas 2 terças a questão do arrependimento. É diferente do remorso, porque no contexto bíblico, né, ele é um ato da mente, do coração e da vontade. Então, o remorso, o medo, né, não se encaixa aqui nesse tipo de arrependimento. Esse é o tipo de arrependimento que busca a misericórdia de Cristo se voltando para Ele. É um arrependimento que nos leva a Cristo. Né? São 6 sessões. Nós vimos na sessão 1 que esse arrependimento é chamado de uma graça evangélica, né, por 3 motivos. É dado por Deus, é fruto da obra redentora de Jesus e é despertado pela pregação do Evangelho. Nós pregamos e o arrependimento vem através da ação do Espírito Santo. Na sessão 2, nós vimos que esse arrependimento, ele contempla os nossos pecados, olhando para o nosso Salvador. O custo que o nosso Salvador teve que pagar por nós. Ele vai começar dentro de nós, dentro do homem, né? Não como um medo da condenação, né? Mas com uma profunda percepção de que ofendeu a natureza de Deus, de quem Deus é, nasce aí. Na sessão 3, nós vimos semana passada, a gente viu que o arrependimento é uma obra da graça de Deus, que nos tira do lamaçal do nosso pecado, lembra do Salmo 40? Tirou do lamaçal do pecado e desespero e nos põe no caminho que conduz à vida eterna. Por isso que é diferente do remorso, é diferente do medo de um castigo, medo de uma punição, né? E aí ele combate um medo muito comum, um erro muito comum nosso. Qual que é? Imaginar que o nosso arrependimento, né, compensa o pecado e através dele nós merecemos o perdão. De ver que não é dessa forma. O arrependimento ele é necessário, mas ele não é meritório. Ele é uma condição para a salvação, mas ele não é a causa da salvação. Salvação somente em Cristo. Nós vamos até Cristo quando nos arrependemos dos nossos pecados, que é obra do Espírito Santo através da pregação da palavra. Na sessão 4, né, nós vimos que 2 coisas. Todo pecado, por menor que pareça aos nossos olhos, ele merece condenação eterna. Então, se Deus quisesse matar todos nós aqui, né, por conta dos nossos pecados, o menor deles. Mas há um outro lado, que é que nenhum pecado é grande demais que a graça de Deus não possa alcançar e transformar através do arrependimento verdadeiro. Porque a salvação em Cristo, ela é maior que a culpa que nós carregamos por conta do pecado. E aí a gente chega aqui à sessão 5. Vamos ser breves hoje, eu creio nisso. Sessões 5 e 6, que as próximas 2 terças-feiras eu não estarei na igreja, né? A semana que vem estarei participando de um congresso de pastores. Na outra terça-feira estarei na pós-graduação lá no seminário, né? E aí fica aí as 2 terças do capítulo 16, falando das boas obras. Então a sessão 5 vai dizer: os homens não devem se contentar com um arrependimento geral, mas é dever de todos procurar arrepender-se particularmente de cada um dos seus pecados. Como que a gente entende isso, né? Essa sessão vai detalhar para nós que nós não deveríamos nos contentar com uma confissão geral do pecado. Como, por exemplo, a gente faz aqui quando vem ao culto, um dos atos de culto é a confissão, a oração de confissão de pecados, que é uma oração geral, que é uma confissão geral. Nós não podemos nos contentar com esse tipo de confissão, né? Eu não era muito... o nosso manual ele fala sobre orações no culto, mas não fala sobre orações disso, oração daquilo outro, né? São orações, né? E aí eu não era tão, vamos dizer, entre aspas, fã desse tipo de oração de pecados.
Até que uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, mas se as pessoas não oram confessando seus pecados na igreja, você acha que elas vão orar em casa? Não vão. Aí eu falei: você tem razão. Por isso que nós temos que levar elas a fazer isso na igreja para poder se refletir dentro da casa delas. Porque aqui, todos nós vamos reconhecer que nós não somos perfeitos, que nós somos imperfeitos, e que nós temos pecados. Todos nós vamos admitir isso. Só que nós não devemos nos contentar com isso. Aqui está alertando contra o arrependimento superficial, de forma vaga, que não mexe em pecados específicos. Há um livretinho onde alguns de vocês já leram, 5 votos para obter poder espiritual, se não me engano é A.W. Tozer. Ele diz que o primeiro voto é você dar nome para o pecado, ser específico com o pecado. O pecado que me atrapalha é andar com Deus é tal. Orar confessando o seu pecado de nome tal e procurar não mais entrar nele. Nós não somos específicos nessas orações públicas, gerais, porque muitas vezes ela é feita através de uma emoção momentânea. O pastor está falando aqui para a gente poder orar, então eu vou fechar os olhos aqui e vou orar. Não, o pastor acabou de pregar e está ali para fazer uma oração fervorosa. Que oração que o pastor está fazendo? Eu vou concordar com essa oração. Vai lá e concorda. Não nasce de uma convicção profunda do pecado. Ela pode ser uma oração, uma confissão autojustificativa. Eu fiz isso por causa disso. Não tem, um lado político aí, diz, fulano rouba, por quê? Porque é vítima da sociedade. Ele faz porque alguma coisa levou ele a fazer isso, a roubar. Às vezes a gente faz isso com os nossos pecados. Eu estou pecando aqui porque a Conceição me levou a isso. A Conceição me magoou, então eu vou amaldiçoar a Conceição. A carne é fraca. Então ela não nasce aí de uma reforma verdadeira dentro do nosso coração, de algo que precisa ser abandonado, mas é alguma coisa que alguém fez contra nós e nós ficamos irados. Então, dizer: Senhor, perdoa todos os meus pecados, sem examinar e confessar o que você está realmente falando, e pedindo e confessando, é como pedir ao médico cura para qualquer doença que você acha aí que você tem, sem dizer qual sintoma que você tem. Sim. Está orando e fala, Marcou, Generalizar. Quais são as multidões desse pecado, Isso. Isso mesmo, é para atacar, É um exemplo do que o senhor falou aí, Então, por exemplo, Mateus capítulo 3, versículo 8 vai dizer o quê? Que nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento. O arrependimento verdadeiro, ele vai ter resultados concretos na nossa vida, mensuráveis. Lembra de 1 João? Aquele que rouba, não rouba mais. Aquele que mente, não minta mais. Então é algo concreto na nossa vida. Eu era um, agora eu sou outro. Isso é o testemunho. Contar o testemunho de vida da gente é isso. É quem você era e agora quem você é por causa de Jesus. Então, o arrependimento geral, esse da multidão de pecados aí que o Rubens falou, ele, sem especificidade, ele pode ser o quê? Orgulhoso. Porque não vai admitir as próprias fraquezas. Às vezes, admite as fraquezas dos outros, olha para a fraqueza do outro. Que é mais fácil. Ele pode ser negligente,
Porque não examina o próprio coração. Quando nós estamos diante da ceia, por exemplo, como domingo, a gente sempre pede, ó, examine o seu coração aí, como é que ele está. Às vezes, quando a gente vem para a igreja de mãos vazias, né, e isso é uma realidade, domingo uma pessoa me procurou, pastor, eu estou vindo para a igreja exatamente do jeito que o Senhor falou, de mãos vazias. Peguei e orei com ela, que o Senhor renove suas forças. Ela falou que você sabe por que você está vindo de mãos vazias? Eu falei, não sei. Então procura diagnosticar isso. Uma pessoa dessa, talvez na hora da ceia, você fala, examina o seu próprio coração, talvez ela abaixa a cabeça só e fique em silêncio. Ela abaixa a cabeça e fica esperando a oração que é feita para ela poder abrir os olhos novamente. Não há aquele examinar profundo do coração. Mas também pode ser um arrependimento hipócrita, que não tem a intenção real de abandonar o pecado, de deixar o pecado para trás. Então, esse arrependimento geral, ele pode ser orgulhoso, negligente ou hipócrita. John Owen, já falecido já há muito tempo, puritano, ele diz que enquanto o pecado for confessado apenas como uma ideia genérica, ele nunca será verdadeiramente mortificado. É aquilo que eu falei dos 5 votos para obter poder espiritual. Dê nome ao pecado. Seja específico ao pecado. Qual é o pecado que tem atrapalhado a mim a andar com Cristo? Ser específico. Mas a confissão aqui na seção 5 também diz que é dever de todos procurar arrepender-se particularmente de cada um dos seus pecados. Há da forma geral que nós não devemos nos contentar, como foi dito, mas há aquela confissão particular, profunda dos nossos pecados. Quando isso acontece, esse arrependimento ele é intencional, ele é pessoal, não tem nada a ver com o outro, tem a ver comigo. E ele é específico. Ele envolve identificar pecados concretos, a intencionalidade. Qual que é o pecado que está me atrapalhando? Qual que é o pecado que me faz cair? Ele é confessado diante de Deus, quando necessário diante das pessoas, que às vezes é preciso ser confessado também diante das pessoas, diante de uma liderança, diante de uma pessoa só, de mais pessoas, diante da liderança. Às vezes há pecados que é preciso ser feito dessa forma. E aí ele é abandonado, de forma prática. Cada transgressão dessa é abandonada. E aí este princípio ele está ligado ao autoconhecimento espiritual. Quem nós somos? Tempos atrás aí, fulano foi falar alguma coisa com alguma pessoa e essa pessoa respondeu, eu não estou bem espiritualmente para poder fazer isso. Então ela está se autoconhecendo, que não está bem espiritualmente. Mas por que ela não está bem espiritualmente? Tem um motivo. E aí esse motivo se chama pecado. Pecado. Pega Davi, Salmo 51. Essa aqui é uma oração de confissão de arrependimento particular. Versículo 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E aí, Rubens, olha aí, cadê o Rubens? Está aí não foi lá por fora. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço, ó o autoconhecimento, eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Aí vem o reconhecimento de quem Deus é. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Davi reconhece explicitamente, o seu pecado. Qual pecado que era? Batseba, o adultério com Batseba.
né? E ele fala, contra ti somente. É a profundidade do seu arrependimento. Outro texto bíblico, Provérbios 28:13, vai dizer o seguinte: ó, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. É o amor de Deus que cobre multidões de pecado, que faz com que a gente possa alcançar misericórdia da parte dele. Outro texto, 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, precisa haver essa ação nossa. A nossa responsabilidade. Mas por trás da nossa responsabilidade, nós somos levados a isso através do Espírito. A confissão ela vai enfatizar que Deus requer arrependimento de cada pecado conhecido. Por quê? Porque cada pecado que cometemos é contra o Senhor. Nossa vida e que o Senhor não seja dono. A amorosa, profissional, financeira, qualquer uma, da saúde. Ele é Senhor sobre todas as áreas da nossa vida. Por quê? Não existe em nós área neutra. Aqueles que têm dificuldades, por exemplo, com dízimos e ofertas, eles têm um pensamento meio assim. Senhor, toca em tudo em mim, menos no meu bolso. Quando a gente vai fazer a classe de discipulado, vai falar sobre a lição do dízimo, tem lá escrito que a área mais resistente de ser convertida na vida do homem é o bolso. Muitas vezes a gente entrega tudo, mas não entrega o bolso. Por inúmeros motivos. Não há nada em nós que seja intocável diante de Deus. E também requer arrependimento por causa do arrependimento parcial. Que, na verdade, é uma rebelião disfarçada. Quando o nosso arrependimento ele é parcial, ele é como uma rebelião disfarçada. Porque eu falo que me arrependi. No outro dia vai lá e faz a mesma coisa. Está sendo rebelde contra o Senhor. O Senhor falou, eu vou marcar a próxima leitura que eu fizer do Pentateuco, eu vou marcar. A partir ali acho que Gênesis já fala isso. Sempre que o Senhor falar povo de coração rebelde, povo de coração transviado, eu vou marcar lá para ver quantas vezes que fala. Porque é o que acontecia. Um dia eu estava com o Senhor, no outro dia estavam contra o Senhor. É uma rebelião disfarçada. Richard Baxter, ele tem um livro maravilhoso, Pastor Aprovado. Não serve somente para o pastor, mas você pode procurar aí para você ler. Ele diz que o arrependimento que deixa pecados de estimação não é arrependimento, mas um acordo de paz com o inimigo. Está levantando uma bandeira branca. Não sabemos até quando. Baixou a bandeira, continua. Cansei, estou levantando a bandeira branca aqui. Vão ter paz aqui entre nós. O primeiro passo no arrependimento de pecados particulares é perceber que cometemos pecados individuais. Quantos você já cometeu no dia de hoje? Quantos eu cometi no dia de hoje? Nós cometemos todos os dias pecados particulares. E o arrependimento particular, ele é evidenciado no abandono de tal pecado na nossa vida. Qual que é o alvo? O alvo é que cada um de nós viva constantemente examinando o nosso próprio coração e se voltando para Deus através de um arrependimento específico. Para isso é preciso o autoexame diário. Que pecado específico eu pratiquei hoje? Que me atrapalhou a andar com Deus? Que me atrapalhou a me debruçar sobre a minha Bíblia? Que me atrapalhou a fazer uma oração? Que me atrapalhou no dia de hoje? Através disso, você pode fazer ali uma oração detalhada. Em vez de ser uma oração genérica, geral,
nomear o pecado, pedir perdão por cada pecado que você venha a cometer, né? De repente, criar aí um diário espiritual, né? Registrar suas quedas, registrar suas vitórias, identificar padrões de pecado. Toda vez que eu estou com essa pessoa aqui, eu caio em algum pecado. O que eu tenho que fazer? Pessoa aqui, obrigado pela sua amizade. Não vou andar com você, não. Né? O ambiente conta muito em algumas coisas. Né? Tal ambiente, toda vez que eu vou em tal ambiente aqui, né, eu cometo algum pecado, não me sinto bem. O que eu tenho que fazer? Ambiente, tchau para você. Vou andar com Deus. Né? Identificar padrões de pecado. Toda vez que eu estou aqui com o celular na minha mão, depois de 11 horas, 11h30, né, alguma coisa acontece. O que eu tenho que fazer? Tchau, horário de celular, vou dormir, vou ler a Bíblia, vou ler um livro. Então você vai criando uma rotina espiritual. Né? E é também uma responsabilidade mútua. Uma responsabilidade da igreja. Porque nós somos irmãos aqui. Né? E é aquela transparência que a gente orou aqui 2 semanas atrás, que nós temos que ter uns com os outros. Né? Você não está incomodando, não está incomodando o pastor, não está incomodando o fulano, para falar dos seus pecados, para pedir oração. Né? Está doente, chama lá os presbíteros da igreja para orar contigo. Né? Confessar os nossos pecados a irmãos maduros. Acolher as pessoas, mesmo por conta dos seus pecados. Isso é responsabilidade da igreja. E ver que isso é de forma contínua, porque nós não vamos parar de pecar. Então nós não vamos parar de nos arrepender por alguns pecados. Porque nós vamos continuar a lutar contra os pecados, até a glorificação. Até a gente morrer, até quando Cristo voltar. É a luta constante do crente. Essa é a seção 5. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer, mediante o que foi dito? Tranquilo? Então vamos para a última sessão, que é a sessão 6. Ela diz lá: como todo homem é obrigado a fazer a Deus confissão particular das suas faltas, como nós acabamos de ver, pedindo-lhe o perdão delas, fazendo que achará misericórdia, fazendo o que achará misericórdia, se deixar os seus pecados, assim também, né, aqui é um alerta para nós, olha só, que alerta é esse? Aquele que escandaliza seu irmão ou a igreja de Cristo deve estar pronto por uma confissão particular ou pública do seu pecado e do pesar que por ele sente, a declarar o seu arrependimento aos que estão ofendidos. Isto feito, estes devem reconciliar-se com ele e recebê-lo em amor. Vamos aproveitar que nós estamos nos Salmos aqui, voltar um pouquinho, Salmo 32. Eu até abri em cima, aqui, ó. Lá no versículo 5 e 6, o que que diz? Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. O que essa sessão aqui ela quer mostrar para nós? Né? A sessão 5 explicou a diferença entre arrependimento público e arrependimento privado. A diferença um com o outro. Nós sempre temos que confessar pecados diante de Deus. Às vezes de forma privada, ou pelo menos de forma privada, e às vezes de forma pública. E aqui diz, como todo homem é obrigado a fazer a Deus confissão particular das suas faltas, pedindo-lhe o perdão delas, fazendo que achará misericórdia se deixar os seus pecados. Como que isso aqui funciona?
né? A confissão está afirmando para nós que confessar pecados a Deus não é opcional. É algo que devemos fazer todos os dias. É obrigação de todos os homens. E essa confissão particular ou pessoal, ela não pode ser litúrgica. Lembra que eu falei aqui, ó? Se as pessoas não fazem na igreja, não vão fazer em casa. Mas também não podem ser genérica. Por quê? A confissão verdadeira envolve o pedido de perdão e o abandono do pecado. É romper com o pecado. Como nós vimos em Provérbios capítulo 28. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. É para isso que essa sessão aqui está querendo nos levar. Qual que é o princípio? A misericórdia de Deus, ela não é oferecida a quem apenas admite o seu pecado, mas para quem se volta dele, para quem dá as costas para ele, para poder correr para Deus. Já lemos esse texto aqui, por exemplo, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Por que que ele é fiel e justo para nos perdoar do pecado? Porque, antes de tudo, o pecado é contra ele. Se é contra ele, só ele tem esse poder de nos perdoar. Para que a gente possa andar em paz com ele. Não existe verdadeiro perdão sem a disposição de abandonar a prática pecaminosa. Então a gente vai até Deus pedir perdão pelos nossos pecados privados, não para aliviar a nossa consciência, não para nos sentir mais leves, é através de um ato de fé. Fé na graça de Deus que restaura a nossa vida. O que é que Davi disse lá? Acho que é aqui mesmo no 32, aqui mesmo, versículo 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. A tua mão pesava de noite, dia e noite sobre mim. E o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Falou aqui de saúde, só abrindo parênteses aqui. Meu triglicerídeo, estava lá nos 900, caiu para 100. Olha aí. Ó. E o ácido úrico diminuiu também. Vai melhorando um pouquinho. Fechando parênteses. Então, a confissão privada é uma necessidade que nós temos. Sempre, qualquer hora, qualquer dia, qualquer momento do nosso dia, em qualquer situação, sempre que a gente vai até Deus, nós vamos achar misericórdia. Que é Naum 1:7. Vamos conferir aqui se é Naum 1:7. Se alguém aí achar no celular para mim antes de mim aqui, confere-me se fala de Deus misericordioso, compassivo. Eu acho que é Naum 1:7. O Senhor Deus é bom, mas você está lendo aí numa outra versão, foi... Jonas, Miqueias, Naum. É isso mesmo. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Ele sabe as nossas necessidades. Ele sabe pelo que nós passamos. Ele sabe que a qualquer hora que a gente for até ele, a gente vai encontrar ele online. Ele está online. Sempre que nós vamos até Deus, a gente acha misericórdia. E aí, há alguns episódios da nossa vida, alguns casos, que a confissão fala que nós escandalizamos os nossos irmãos ou a igreja. E aí entra aqui uma outra forma de nós confessarmos,
né? Assim também aquele que escandaliza seu irmão ou a igreja de Cristo deve estar pronto por uma confissão particular ou pública do seu pecado e do pesar que por ele sente. Aqui aumenta a dimensão da confissão de pecados. Quando o pecado ele causa escândalo público, dano a outros, a proporção ela deve ser proporcional ao alcance do dano. Né? Às vezes as pessoas têm na mente o seguinte, né? A vida é minha, né? Eu faço o que eu quiser com ela. Não deu satisfação a ninguém. Né? Ninguém da igreja paga as minhas contas. Essa é uma mentalidade correta? Não. Quando você faz parte do povo de Deus através do novo nascimento, da regeneração, da justificação, você nasceu de novo, né? Você já está devendo contas a Deus. Né? Aí que as pessoas falam, só Deus mesmo, que só Ele que pode me julgar. Não. Você deve contas a Deus. Através do batismo, você faz parte do povo de Deus. Então você deve contas a quem? Ao povo de Deus. E você deve contas a si mesmo. E dentro da nossa confissão, dentro do nosso manual presbiteriano, né, há pecados, há faltas, que fala lá, falta é tudo aquilo que não está em conformidade com a palavra de Deus, são os nossos pecados. Há faltas que são veladas, só atinge a pessoa, ninguém sabe, né, o que a pessoa está passando. Mas há faltas que são públicas. Está no olho das pessoas, escandalizam o nome da igreja, escandalizam o evangelho de Cristo. Então, há casos que a confissão está falando aqui. Pecados que afetam diretamente pessoas ou a comunidade precisam de reconhecimento visível. Como isso? Porque a confissão ela não vai ser apenas de palavras, mas ela vai expressar um pesar genuíno. Pecados secretos devem ser confessados secretamente. Mas isso não quer dizer que eles também não precisam ser levados à liderança de igreja também. Né? Mas pecados públicos requerem uma confissão pública dos pecados. Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. É claro que a gente não vai sair falando para todo mundo os nossos pecados. A gente vai procurar uma pessoa de confiança para poder falar com ela. Ó, estou assim, 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 assado. Você me ajuda? A procurar a liderança da igreja. Estou assim, assim, assado. Vocês me ajudam? Mateus 5, 23, 24. Né? Conta aqui a história. Né? Está no culto, louvando ao Senhor. Chega o momento dos dízimos e das ofertas, que é um ato de culto, é uma forma de você oferecer um culto a Deus também, né? Aí você está vindo lá do fundo, está lá no último banco, você está vindo lá, está vindo o Luciano lá, o Luciano vem entregar o seu dízimo e a sua oferta, mas chega aqui na frente, olha para a Conceição, e ele lembra que ele está magoado com a Conceição, que a Conceição chateou ele, que a Conceição foi dura com ele. O que a Bíblia nos orienta a fazer? Ou volta, vai se reconciliar com a Conceição lá, Luciano. Depois você vem dar aqui a sua oferta, né? O seu dízimo. Reconcilie-se com o irmão, né, que te ofendeu, ou às vezes você é a pessoa ofendida. Aliás, é isso mesmo. Né? Dá na mesma, né? O irmão te ofendeu, ou você ofendeu o irmão. Né? Agora sim, né? Acertei. Né? Depois você vem oferecer o seu culto, trazer o seu ato de fé, trazer o seu ato de generosidade. 2 Coríntios vai dizer lá que a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento genuíno. A tristeza, segundo o mundo, não traz esse arrependimento genuíno. E cada vez que nós fazemos isso, vamos dizer que, né, o Paulo vai ter que vir aqui à frente confessar o seu pecado. Né? Às vezes, aos olhos humanos, a gente vai achar esse gesto, né, como uma humilhação. Nossa, que humilhante, Paulo ter que ir lá na frente para confessar seus pecados para a gente. Né? Mas isso não é uma humilhação vazia. Este ato é um ato de restauração da comunhão. É um ato da restauração da comunhão.
Porque a disciplina, como nós já vimos aqui, a disciplina não é algo que vai, não é para te punir. A disciplina é para te amar, para você poder voltar ao caminho de Deus e andar corretamente junto com Ele. Às vezes a gente acha a disciplina como algo corretivo só porque a gente tem a ideia lá dos nossos pais que batiam na gente. Só corrigiam a gente, não dava nem, passava nem a mão na cabeça depois. Ô, meu filho, não era você, papai não gosta de te bater não, mas você mereceu, né? Mas não vai apanhar mais não, tá? Se comporta. Né? Não era assim que funcionava, né? Por conta da gravidade do pecado. Se a pessoa não quiser, ela vai mostrar que ela não está entendendo, primeiro, o real sentido do seu pecado. Né? Segundo, ela não está se submetendo à sua liderança. Aí a liderança ela vai avaliar. Por exemplo, você chegou lá no seu pecado, houve uma denúncia, Jossane denunciou a Conceição por causa dos seus pecados. Aí a Conceição é chamada lá no gabinete, tem lá o diálogo, está lá, desse tamanho, caso você queira aprontar, para dar nas suas costas. Né? Aí o conselho fala com você lá, Conceição, nós estamos aqui diante da denúncia aqui, né? Disso, disso, disso e disso. Né? O que você tem a dizer? Realmente eu pequei mesmo e não quero conserto, né? Não quero nada. Olha a forma com que você está recebendo uma admoestação, porque pode ser uma admoestação só. Conceição, nós estamos aqui te chamando porque nós, né, houve esse assunto aqui, né, e nós queremos te admoestar, porque às vezes nós não achamos que é algo pesado. Não, vocês têm razão, não deveria ter feito isso, não. Vou corrigir isso na minha vida. Acabou. Isso que eu ia falar, chega de conhecimento público e é algo assim, gravíssimo, que não tem como, não tem outra forma de se resolver. Né? Às vezes é algo público com Conceição, mas com uma conversa ali com você, não, vocês têm razão. Eu fiz isso mesmo, né? Meu pecado está diante de mim, né? Eu vacilei mesmo, mas vocês me ajudam a melhorar? Vocês me ajudam a me corrigir? Né? Às vezes, diante de um fato desse, nem disciplina há. Vai uma admoestação também, e o acompanhamento. Mas, às vezes, tem casos que não, é preciso realmente fazer isso. Né? Artigo 90, artigo 91 do Código de Disciplina vai nos levar a isso. O pecado público ele deve ser trazido de forma pública para a igreja. Antigamente, na igreja que eu era, saía no boletim, né? A pessoa ia lá na frente da igreja. Quando a pessoa fosse restaurada, ela ia lá na frente da igreja, porque do mesmo jeito que há disciplina, há restauração. Foi disciplinado isso de forma pública. A restauração também é de forma pública. Né? São normas da igreja para que, né, como eu vou dizer novamente, não é para correção punitiva, mas é para correção amorosa. Você precisa voltar a caminhar com Deus. A passagem bíblica talvez poderia ser a morte. Lembra de Ananias e Safira? Você prefere morrer ou prefere ser disciplinado? Mas também há as duas formas. Então, eu até abri o texto aqui também. Por exemplo, aqui, 2 Coríntios, capítulo 2. Né? Versículos 6 e 8. Vou ler do 5. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim. Paulo falando isso. Mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Está falando da igreja. Né? Basta-lhe a punição pela maioria, da liderança. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Sabe para quem que Paulo está falando isso aqui? 1 Coríntios capítulo 5. O rapaz que estava dormindo, né, com a mulher do seu pai, com a sua madrasta. E estava lá dentro da igreja, tudo tranquilo, adorando ao Senhor, entregando seu dízimo e tal, sua oferta, e isso e aquilo, né? Foram punir ele. Ele não aceitou a punição da igreja, continuou na igreja, a igreja
beleza, deixa ele aí. O que é isso? É o jugo desigual. O jugo desigual é você aceitar dentro da igreja alguém que está vivendo uma vida ímpia, dizendo que é crente. O que Paulo disse lá? Ele não quer ser disciplinado, ele não quer ser corrigido. Entrega ele para Satanás. O que é pior, ser corrigido ou ser entregue para Satanás? Aí aqui, depois que Paulo viu que a igreja foi dura com ele foi duro com esse rapaz, Paulo pede para perdoar ele, a restauração. Era uma prática da igreja primitiva. Disciplina e reconciliação. Porque isso visa a saúde do corpo. É melhor do que morrer, como foi Ananias e Safira. Conhece o diácono, às vezes já veio na igreja, às vezes. Envergonhou o evangelho. Quando eu dei a lição aqui sobre disciplina no domingo de manhã, acho que foi o Elton que falou que lá onde tinha a congregação da igreja, o evangelista que estava lá saiu devendo, e eles tiveram que ir pagando depois, os erros do evangelista lá. Acabou que a congregação fechou, não conseguiu se reerguer. Isso foi um erro, envergonhou a igreja, envergonhou o nome da igreja. Envergonhou o nome de Cristo. Por que há uma generalização nas pessoas que todo pastor é ladrão? Porque alguns roubam, envergonham o nome de Cristo, envergonham a honra de quem, de forma séria, faz a obra de Deus. Então, são exemplos que acontecem dentro da Bíblia. É um princípio que protege contra a hipocrisia e restaura a credibilidade cristã diante do mundo. Já pensou? Fulano saiu devendo aqui, mas a igreja veio aqui e honrou. Não, esse pessoal aí é sério mesmo, hein? Poderia deixar lá a dívida. Não é nossa mesmo? É do rapaz que trabalhava aqui. Deixa quieto. Não, foi lá, pagou. É uma forma de ter a sua credibilidade, por mais arranhada que seja, de volta. Quando a pessoa faz isso, sabe o que a Bíblia compara ao pecado de feitiçaria? O pecado de feitiçaria não é como o pecado da rebeldia? A mesma situação. Eu ia fazer hoje de tarde, mas eu tive que levar a Lara no médico. Vou botar lá no YouTube hoje, nas altas madrugadas. A aula sobre disciplina. É a próxima que está lá na fila lá. Amanhã é quarta-feira, Eu boto lá segunda, quarta e sexta. Amanhã vai estar lá a aula sobre disciplina. Vocês podem acompanhar lá, vai trazer, para quem não estava aqui no dia, dentro da nossa Constituição, dentro dos parâmetros bíblicos, para a gente poder entender que a disciplina é um ato de amor para o bem da obra de Deus, para o bem do faltoso e para a pureza da igreja. Porque se a gente não disciplinar, a gente vai ter gente, com a linguagem de Turrentini, dizia, há na igreja os réprobos. Os réprobos são aqueles que não se arrependem dos seus pecados. São aqueles que nem crentes são, mas eles estão dentro da igreja. E há uma boa razão para nos arrependermos de nossos pecados particulares diante daqueles que pessoalmente ferimos. A palavra nos leva a fazer isso. Veja, há exemplos? Só que o exemplo bíblico é mais pesado. Josué 7, o que Acã fez? Pegou o dinheiro que não lhe pertencia. O que aconteceu? Vamos usar aí o Urim e Tumim para poder descobrir quem foi que pegou o dinheiro do tabernáculo, do templo. Chegou lá a tribo, chegou lá o clã, chegou lá a família, chegou lá em Acã. O que aconteceu com Acã? Morreu. Morreu porque fez aquilo que não deveria fazer. Mesmo, no caso de Acã, a confissão não o ajudou a escapar da sua punição. Mas ele foi de forma pública do corredor da morte. Mas esse corredor da morte de Acã era para a glória de Deus. Olha Josué capítulo 7, versículo 9.
Josué 7:9. Cadê? Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então o que farás ao teu grande nome? Os israelitas foram derrotados por causa de Acã, por causa do roubo de Acã. Mesmo no versículo 6, mesmo Josué rasgando as suas vestes, Josué se prostrando em terra sobre o rosto, perante a arca do Senhor, que simbolizava a presença de Deus, Acã não deixou de ter sua punição. Como fomos lembrados que Deus perdoará aqueles que se arrependem de seus pecados diante dele, somos informados que precisamos perdoar aqueles que se arrependem de seus pecados contra nós, seja de forma privada ou de forma pública. Já contei aqui a história de dois grandes amigos meus. São amigos meus, são amigos, né? Só que um namorava com uma menina e o outro era solteiro. O solteiro, né, às vezes dava uma carona para a menina que namorava. Aí você já imagina a história, né? O que aconteceu? Né? O solteiro acabou fornicando lá. Né? Acabou que virou uma história pública, a igreja descobriu, vão chamar eles, disciplinou. Disciplinou os três. Né? Você fala que aquele que era o namorado não fez nada, mas faz parte da disciplina. Né? Disciplinou os três, chamou lá, né, na frente da igreja. Né? Os dois meninos ficaram sem se conversar um tempão. Né? Mas eles aceitaram a disciplina. Pararam de tocar no louvor, pararam de fazer o que faziam na igreja, pararam de liderar os adolescentes e os jovens, pararam tudo. Né? A menina não, a menina se rebelou contra a igreja. Né? Acabou que 6 meses depois, não é a igreja, não é a liderança que fala, quem dá frutos dignos de arrependimento é quem? Os faltosos. Né? Eles demonstraram frutos dignos do seu arrependimento. Né? A igreja e o conselho viu isso, chamou eles, nós estamos vendo que vocês estão assim, 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 assado. Né? Nós vamos restaurar vocês a comunhão da igreja. O que aconteceu? Chamou eles lá. A partir de hoje, fulano e ciclano estão restaurados à comunhão da igreja. Passaram por todo o processo de disciplina, foram acompanhados. Mas e a fulana? A fulana não quis ser acompanhada, não aceitou a disciplina, está até hoje longe dos caminhos do Senhor. Né? Os dois, né, logicamente que a amizade não vira 100% a mesma. Mas vamos dizer que pelo menos os 90% eles estão amigos. Né? Vida que segue. Passaram pelo rito da disciplina, né, de forma pública, né, foram restaurados de forma pública para a glória de Deus. Né. Talvez você não ia aceitar isso, mas... né. Porque, olha o que a confissão diz aqui. Estes devem reconciliar-se com ele e recebê-lo em amor. A igreja com relação a quem cometeu o pecado. Porque o objetivo final da confissão não é apenas expor o pecado, mas restaurar os relacionamentos. Quem errou deve declarar o seu arrependimento aos ofendidos. Eu realmente pequei. Fiz, estou arrependido, quero voltar para os caminhos. Quem foi ofendido deve responder com perdão e amor. É assim que a igreja deve te tratar, com perdão e com amor. Não jogar pedra. Quem joga pedra demonstra que nem com Cristo encontrou. Qual que é o princípio? Né? Essa é a ideia, não cometer de novo. Né? Qual que é o princípio? O perdão. Colossenses 3:13. Perdoando-vos uns aos outros, assim como o Senhor vos perdoou. Né? Então, eu não consigo conceber umas coisas. Por exemplo, né, eu trabalhava numa igreja onde a mulher ia na igreja, o marido não. Né? De repente, o marido começou a ir na igreja. Né? Só que aí, quando dá o final do culto, por exemplo, a gente fala, dá um abraço aí nos seus irmãos, não sei o quê. As pessoas iam abraçar ele, ele meio que se esquivava, não gostava de abraço.
Não gostava, não queria se envolver com ninguém, né? Só que o tempo foi passando, né? Ele foi conhecendo mais pessoas, né? Foi passando, né? De repente você vai ver, ele virou a pessoa da integração, que recebia as pessoas na igreja. E sempre recebia como? Com um abraço. Aí você vai falar com ele, por que ele entendeu isso? Eu entendi que eu fui abraçado por Cristo. Eu vou ter vergonha de abraçar o meu irmão? Oh, eu não gosto de abraçar. Irmão, você foi abraçado por Cristo. Você que não deveria ser abraçado, você que não mereceria ser abraçado, você foi abraçado por Cristo. Você tem vergonha, constrangimento de abraçar um irmão? Mesmo que seja de lado, né? Crente autista, né? É o mesmo princípio aqui do perdão. Nós somos perdoados por Cristo, nós que não merecemos ser perdoados por Cristo, fomos perdoados. Nós vamos negar perdão? Imagina se o Senhor negasse perdão para nós, né? Aí qual que é a dimensão do perdão? Mateus, perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Está falando aqui sobre um número, está falando sobre maturidade. Não importa quantas vezes seja. 70 vezes 7 dá 490. Por dia. Imagina alguém pecar contra você 490 vezes por dia. É um negócio aos nossos olhos meio impossível de acontecer, né? Mas se nós formos maduros espiritualmente, não importa se é uma, se é duas, se é 400, nós vamos liberar perdão. A reconciliação é prova de maturidade espiritual e evidência do Evangelho. Negar perdão a quem se arrepende é contradizer a própria fé. O amor é a força que nos faz perdoar e não ser vingativos não ser contra a pessoa, não ser consumido por uma excessiva tristeza. É por isso que a transparência relacional é importante. Quem você já procurou essa semana da igreja que você não viu domingo, por exemplo? Ou você não vê há alguns dias? Ou você reparou que fulano não estava bem no último domingo? Transparência relacional que nós temos que ter uns com os outros. Acolher as pessoas da mesma forma que nós somos acolhidos. Romanos, acho que é Romanos 15. Ó. Eu estou igual o Luiz Felipe hoje, né? Estou lembrando, negócio que ele falava de cabeça, né? Às vezes eu lembro só a referência. Romanos 15. Cadê? Vamos achar aqui. Versículo 7. Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. É o pastoreio mútuo que nós temos que ter uns com os outros. Não permitir que mágoas, que escândalos fiquem sem resolução. Devemos tratar as pessoas com a mesma misericórdia com a qual nós fomos tratados. O orgulho vai tentar fazer com que a gente não faça isso. Mas nós não devemos dar razão ao orgulho. Alguém tem mais alguma pergunta aí, alguma dúvida para poder jogar na roda dos escarnecedores? Não, misericórdia. Esclarecedores, boa. Né? Que quem está nessa posição não é uma posição de carrasco. Né? É uma posição de quem quer ajudar a pessoa a se erguer e andar com Deus.